Fala pessoal, tudo bom? Gostaria de tratar a física sempre a um olhar filosófico, trazendo sentido e resolução para nossas vidas e para o mundo que nos cerca. Mas, infelizmente, se entende que a física é para passar em prova e ela perde seu valor para a vida e se torna uma peneira nos vestibulares. Tomara que de forma dinâmica eu consiga unir as duas coisas para que o conhecimento não se limite só no papel. Quando vamos estudar um fenômeno na física, sempre se usa condições ideais e perfeitas. E por quê? Porque em tudo que se faz, existem vários fenômenos atuando. Apenas o fato de você andar envolve energia, quantidade de movimento, termodinâmica, condição de equilíbrio, pressão atmosférica, a biomecânica do seu corpo e dezenas de fatores que envolvem a condição de você estar ali, simplesmente andando. Para facilitar, descartamos tudo que está à volta e se foca apenas no que interessa, por exemplo, a velocidade da pessoa ao ir de um ponto a outro. Muitas vezes no nosso dia a dia usamos parâmetros de referência para dizer sobre algo que conhecemos, mas não sabemos medir. Por exemplo, imagine que você está dentro de um veículo em movimento e ao lado passa um outro com uma velocidade muito maior que quase não dá tempo de ver sua ultrapassagem. Situação típica que estou falando, né? Já que milhões de pessoas violam as leis de trânsito, esse exemplo se torna familiar por todos. Imagine essa cena. Muitas vezes, a primeira impressão, a primeira reação que se tem é: nossa, como ele estava rápido, olha que rápido aquele carro, esse carro nessa velocidade vai causar algum acidente. Mesmo sem saber como se calcula ou a definição de velocidade, o conceito é natural para nós e está relacionado com a passagem de coisas em nossas vistas. Quanto mais tempo aquilo está em nossa visão, parece que mais devagar ele está. Podemos começar o estudo de cinemática a partir do que está em nosso dia a dia, o conceito de lento ou rápido. A rapidez, matematicamente, pode ser definida como a distância que aquele corpo percorre um trajeto pelo tempo que ele percorreu este. Então, em cinemática, que é o estudo do movimento dos corpos, temos duas formas de estudar o movimento: em linha reta ou em trajetória circular. Trajetória é o que é? É o conjunto de posições que aquele corpo ocupa, né? Você ir de um ponto a outro, de um lugar a outro, é uma trajetória, tá? Você está fazendo uma trajetória e temos as posições que marcam aquele ponto. Então, o fato de você ir, por exemplo, até a padaria buscar um pão, você tem uma trajetória até do ponto inicial até o ponto final, ok? Então, vamos supor um veículo e uma rodovia indo viajar. Saindo de São Paulo, por exemplo. À direita de uma rodovia sempre tem indicadores apontando a quilometragem que se encontra. Conhecidos como marcos quilométricos, eles têm a função de localizar o motorista. E se porventura ocorrer um acidente e pedir socorro, precisa saber a qual localização está, né? Ou seja, em qual quilometragem a pessoa está no caso. Isso indica uma posição na trajetória. Se por acaso esse mesmo veículo estiver no quilômetro 120, não quer dizer que ele percorreu 120 quilômetros. Quer dizer que ele está no marco 120, na posição 120. Para isso temos um termo chamado referencial. Se esse veículo saiu do quilômetro zero, então ele andou 120 quilômetros. Se por um acaso ele partiu do quilômetro 60, então ele percorreu apenas 60 quilômetros. A indicação quilômetro por hora, como popularmente é conhecida, mede a rapidez do carro, indicada pelo velocímetro. Quando um carro está em movimento, ele sofre variações em sua rapidez. Este pode estar a 30 km por hora e aumentar em um determinado momento para 50 km por hora e abaixar novamente sem se manter constante. Quando você olha o velocímetro naquele momento em que anda, você está vendo a rapidez instantânea, que é a rapidez daquele carro naquele instante. Porém, quando se quer planejar a ida em algum lugar de carro, por exemplo, sempre se quer saber o tempo que irá demorar para percorrer aquele trajeto. Geralmente isso é de interesse do motorista. Nesse caso, ele quer saber a rapidez média, que é quando se tem a distância total percorrida e divide pelo tempo que se demorou para sair da posição inicial e ir até a final, desconsiderando se o carro em algum momento andou mais rápido ou mais lento. É por isso que o velocímetro indica quilômetros por hora, porque se baseia em quantos quilômetros o carro andou no intervalo de 1 hora. Só que na física em cinemática não se estuda rapidez.
Não com esse termo. Quando se tem rapidez daquele corpo e a orientação do movimento, temos o que chamamos de velocidade. A velocidade é um termo incomum para muitos, mas em sentido físico. Geralmente se associa a velocidade à rapidez, e na física se chama velocidade escalar, que é quando temos apenas o valor numérico. A partir do momento que um objeto em movimento tem orientação, ou seja, direção e sentido, este tem velocidade. Então, a partir do momento que você sabe a rapidez com orientação, você está falando da velocidade que aquele corpo está indo de um ponto a outro. A velocidade é uma grandeza chamada vetorial, do tipo vetorial, porque ela tem orientação e ela pode ser instantânea ou média, como falado no caso da rapidez. No sistema internacional, a grandeza utilizada para a velocidade é metros por segundo, o que foge da nossa realidade do dia a dia. Mas existe conversão para isso. Se diz que um carro está com velocidade de 50 km por hora, para converter em uma unidade aceita mundialmente, que é o SI, o Sistema Internacional, basta dividirmos 50 por 3,6. Pô, mas de que raios, surgiu o 3,6? É que ele é um fator de conversão, porque uma hora tem 3.600 segundos e um quilômetro tem 1.000 metros. A física não se faz só por conceito, e uma das virtudes é fazer previsões de fenômenos físicos através de ferramentas matemáticas. Há poucos instantes disse que a rapidez era a distância percorrida pelo intervalo de tempo. Para usar a linguagem formal da física, dissemos que a velocidade é a variação do espaço pelo tempo, e isso é resultado de uma função horária, chamada de função horária do movimento uniforme, ou vulgarmente chamada de sorvete, justamente por conta das letras em sequência que formam a pronúncia sorvete, o que ajuda na assimilação da equação. Essa função é de primeiro grau e é de onde se origina a velocidade. Lembrando que, na matemática, a equação de primeiro grau é escrita como y é igual a x mais b, onde o y é o eixo das ordenadas e cada termo da função é responsável por uma posição em y. Na física, a expressão do movimento uniforme se diz que o espaço está em função do tempo. Isso quer dizer que depende do tempo para prever a posição do corpo. Isso tendo o valor da velocidade, claro que matematicamente representa o coeficiente angular. S0 é o espaço inicial, caso o corpo não esteja partindo do marco zero, igual o exemplo do carro da rodovia anteriormente. E podemos montar o gráfico da trajetória de um corpo em movimento e tirar algumas conclusões, apenas analisando o gráfico, enfatizando que a matemática é uma ferramenta crucial para os estudos dos fenômenos naturais, tá? Gente, só uma observação. Se puderem, usem simuladores de física para auxiliar na resolução de exercício durante os estudos. Eles tornam muito mais palpável os conceitos. Vamos para um exemplo. Pessoal, vamos supor que essa expressão é a função do movimento de um móvel. Quando escutamos essa frase, função do movimento de um corpo, o que ela quer dizer? Sempre atentem que isso quer dizer que, dada essa expressão, se você substituir um valor na nossa incógnita, você pode prever o que vai acontecer com o corpo. Essa ideia serve para qualquer estudo na física. Como falado antes, a matemática nos ajuda a prever o que vai acontecer em um evento. Tá, voltando à função do movimento desse corpo, dada essa expressão, espaço final S é igual a espaço inicial S, que vale 30 mais 5 vezes T. Nossa, afinal, o que isso quer dizer nesse monte de coisa? Primeiro, essa expressão tem a função de descobrir onde estará um corpo sabendo que ele saiu da posição 30. Só para ilustrar, imagina que o móvel saiu de uma parada da rodovia, um grau da vida. Em relação a uma posição 0, que seria o começo da estrada, esse corpo partiu da posição 30. Mas, como temos que seguir um sistema, que é o sistema internacional, a distância é dada em metros e esse valor 5 se refere à velocidade que é 5 metros por segundo. Mas preste atenção, sempre se a grandeza está conforme o sistema internacional. Se caso a posição está em quilômetros, se atente a pôr em metros. A não ser que o exercício não faça nenhuma exigência quanto a isso. Quando se tem uma expressão como essa, nem sempre os dados se referem só para descobrir a posição final, como é o caso, desse exemplo nosso. Pode ser que tenha a posição final e queira descobrir a velocidade
tempo ou a posição inicial. Então prestem bem atenção nos valores que é dado no exercício e no enunciado. Se colocarmos essa expressão em um gráfico, fica da seguinte forma. Podemos fazer dois gráficos. Um da posição pelo tempo e descobrir a velocidade dividindo os valores do eixo y pelo eixo x, e o gráfico que é a velocidade pelo tempo. É importante prestar atenção nesse último. Como estamos falando de movimento uniforme, a velocidade tem que ser a mesma em todos os instantes de tempo. O termo uniforme quer dizer igual, então a velocidade tem que ser a mesma. E achamos nesse caso a posição multiplicando a velocidade pelo tempo, ou seja, a área do gráfico define o espaço final desse corpo. Presta atenção em uma coisa, a velocidade é uma grandeza chamada vetorial, porque ela tem sentido, tamanho e direção. Ela tendo valor positivo, indica que o movimento é progressivo de acordo com a orientação da trajetória. Se a velocidade é negativa, não quer dizer que está diminuindo. Nesse caso, chamamos de movimento retrógrado. Quer dizer que a posição está negativa, indo contra a trajetória. A velocidade segue esse mesmo sentido. O negativo, nesse caso, é só para se situar na posição do corpo, porque não quer dizer que diminuiu nada ou que perdeu ou ganhou velocidade. No caso, ele só mudou o sentido. Então, vamos praticar um pouco. Peguei um exercício de exemplo que é da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. E nele diz assim: considere um objeto que se desloca em movimento retilíneo uniforme durante 10 segundos. O desenho representa o gráfico do espaço em função do tempo. O espaço do objeto no instante t igual a 10 segundos em metros e aí temos algumas alternativas e uma delas é a correta. Esquece as alternativas e vamos aplicar o que foi falado. O exercício é bem claro e diz que o movimento é retilíneo uniforme, então já sabemos qual é a função que determina esse tipo de movimento. O gráfico também comprova isso sendo uma reta crescente, o que nos permite fazer um estudo desse movimento. Note que o gráfico pega apenas uma parcela desse movimento, e não os 10 primeiros segundos, justamente porque se o movimento é uniforme, o comportamento do gráfico é o mesmo em todos os pontos. E como o exercício nos pede a distância percorrida por aquele corpo após 10 segundos, que ele partiu do marco zero após 10 segundos, então precisamos achar os valores da função que determina isso. Se atentem a uma coisa, o objeto não partiu do ponto zero, e sim da distância 3 metros, mas o tempo contado foi do zero. Então a gente também tem que se atentar a isso. O que nos revela que S, que é a posição inicial, é 3 metros. Para determinar a função, nos falta a velocidade. Essa é o coeficiente angular e sabemos apenas se dividirmos os valores da coordenada y pelos valores da coordenada x, que nos resulta na diferença percorrida pelo objeto sobre o tempo que o objeto levou para percorrer essa distância escolhida. No caso, o 12 foi a mais conveniente, então fica 12 menos 3 dividido por 3 menos 0. Essa razão vai nos dar a velocidade desse móvel, que é 3 metros por segundo. Como é constante, então a velocidade é a mesma para todos os pontos. Então, nesse caso, voltamos ao nosso sorvete e substituímos os valores achados para agora responder a questão. Se o tempo for igual a 10 segundos, onde estará esse objeto partindo de 3 metros com velocidade de 3 metros por segundo? A resposta é 33 metros. A partir do gráfico, a gente pode prever onde estará o corpo ou onde esteve a partir da função. Então, como conclusão, depois de 10 segundos, esse objeto percorreu 33 metros. Esse foi o nosso exercício de aplicação. Por hora é isso. Espero muito que tenha sido construtivo e forte abraço a todos.